Eu quero além do mais que tu aprendas, meu querido filho, a reta arte de conduta para com aqueles que eu te darei para a iniciação. E a regra aí é uma regra única, fez o que tu deverá ser o todo da lei. Cuida constantemente de que esta não seja quebrada, especialmente naquela sua sessão, assim ouso dizer, que reza, trata da tua vida. Isto se aplica igualmente a todos, e o mais perigoso dos homens, ou das mulheres, como tem ocorrido, ou eu erro, é o intrometido. Oh, como nos envergonhamos, e como nos indignamos com os pecados e as tolices dos nossos semelhantes. De todas as manifestações desta mazela, a mais comum é o desejo sexual insatisfeito, e tu sabes já, mesmo em tua tenra experiência, como naquele delírio o bem-estar do universo inteiro parece insignificante. Desprende portanto teus bebês daquela infantilidade, e instila o senso de verdadeira proporção. Pois em verdade este é um caminho de loucura, o amor, a não ser que seja sob vontade. E curar esta loucura não é tão bom quanto prevê-la, de forma que tu deverias prevenir estas crianças, mostrando-lhes a reta importância do amor, como este deve ser um rito sagrado, exaltado acima da personalidade, e um fogo para iluminar e servir o homem, não para devorá-lo. Fez o que tu queres há de ser tudo da lei. É somente quando a consciência se retira do instrumento de desejo, o falo, que o espírito está livre para manifestar-se na forma consoante com o objetivo do rito mágico. O falo, o leão, é para vontade mágica o que o sol é para Sirius, ele é um reflexo na esfera mundana da inteligência transterrestre. Um dos motivos por querer escrever esse ensaio foi, ou melhor, é a maneira de como a sexualidade ritualística é encarada até hoje. Não é somente na sexualidade ritualística que se encontra o medo dogmático levado ao extremo, causando assim, fobias sexuais e neuroses. A castração psíquica sexual não envolve somente a magia sexual, pelo contrário, a magia sexual é bem menos açoitada pelo seu mínimo conhecimento da população em geral, porém, o sexo em si foi e é motivo de perseguição até hoje. O ato do sexo é o que faz a vida se manifestar, o poder criativo que tudo subjuga no cosmo e que criou o próprio cosmo. O útero é o local sagrado onde o milagre da criação é encenado, ou seja, o sacrifício da semente do homem é despejado em louvor à deusa. Mesmo nos dias de hoje o direito humano é negado e esse ensaio luta pela liberdade de expressão sexual. Embora o tema social da sexualidade não seja amplamente estudado neste ensaio, pois ele toma frente ao estudo mágico da sexualidade, ele é descrito nas entrelinhas. Sempre que um seguidor e praticante dos antigos mistérios toma sua ação de liberdade em divulgar sua filosofia e praticá-la, logo é tomado por críticas por aqueles dogmáticos que acreditam no pecado original. A velha história sempre aparece, a adoração do diabo, inventada pela Igreja Romana. Ninguém reclama quando muçulmanos constroem uma mesquita ou um templo. Hindu é construído em uma comunidade de maioria católica, para atender aos seus fiéis. Mas basta um grupo de praticantes dos antigos mistérios acender uma fogueira no topo de
uma colina para celebrar Beltane que os moradores do local se levantam em protesto. Ninguém comenta nos jornais quando uma procissão sai às ruas para comemorar o Ano Novo Chinês ou o fim do Ramadã, ou um festival de Ganesha. Porém, se um grupo ocultista realiza um festival para celebrar suas crenças, a imprensa sensacionalista está lá. Junto a grupos que se dizem cristãos, com seus cartazes denunciando algo que já era sagrado muito antes da cristandade existir e seus membros começarem a queimar livros, registros e material de valor inestimável, só porque celebravam um estilo de vida diferente do seu. Um ponto significativo deve ser tratado nessa introdução. Vivemos em um país cristão, o mais católico do mundo, e todos sabem que o homem é o que é o seu meio social, claro, existindo suas exceções. A maneira como pensamos e nos comportamos está condicionada por onde e como vivemos. No que diz respeito ao sexo, praticamente em todos os lugares, ele é tolerado ou condenado. Isso existe em todos os ramos do conhecimento. Quase sempre o que é ruim para o ocidental e bom para o oriental. No Oriente o sexo é tratado de maneira, digamos, madura, ou seja, lá no Oriente o sexo é visto como um presente da divindade e quase sempre faz parte dos ritos religiosos e faz parte também da cultura social em si. Há pouco tempo em Juiz de Fora e em cidades ao redor uma lei foi aprovada, o homossexualismo aberto. Agora, todo homem que gostar de outro homem ou o mesmo para a mulher, pode andar à vontade, abraçado e beijando como um casal de namorados heterossexuais. Isso foi motivo de escândalo para a sociedade cristã que não se rebelou por medo. Porém, como em toda a parte em que a cultura dogmática domina, só se falava no absurdo. O que eles não sabem, e até ignoram que não sabem, é que isso é normal em países orientais. O que quero passar é que não há dogmas na sexualidade, ou pelo menos não deveria haver, ou seja, ela deve ser encarada como é, livre e sem preconceitos, apenas segue seu curso. Nessa sociedade dogmática, o fator aceitação é o mais difícil. Ele até existe, porém, podemos dizer que passa seco pela garganta. O ser humano dogmático não aceita seu próximo. Eu mesmo conheço mulheres brancas que, quando são elogiadas por homens brancos, sentem-se maravilhadas, e quando são elogiadas por homens negros, sentem-se ofendidas e dizem: esses negros não enxergam seu lugar. Esses, que assim o fazem, estão cavando sua fossa e deveriam ser jogados aos cães, afinal, todo homem e toda mulher é uma estrela. Um fator extremo também, no nosso caso, é o uso indevido da corrente sexual. A energia sexual é a energia da criação, ou seja, é a força mais poderosa do universo. Sendo assim, é necessário um amplo treinamento interno para poder utilizar essa energia com a devida eficiência. Esse treinamento consiste em Hatha Yoga, meditações, vocalizações e etc. Então seria bom que o iniciante soubesse que o uso indevido dessa força pode trazer catástrofes sexuais sérias, como problemas nos órgãos sexuais, incapacidade sexual e doenças. A AIDS assola o mundo. Ora, magia sexual não se pratica de camisinha. Assim indico.
Ao leitor, se esse não for um iniciado, que pelo menos antes de praticar a magia sexual com alguém, tenha plena confiança nessa pessoa, exija exames médicos com intervalos de 3 meses. Um iniciado sabe que para se praticar bem a magia sexual, necessita estar com uma sacerdotisa iniciada na arte, ou seja, no caso da OTO, que ela faça parte do soberano santuário da Gnosis. Não que não possa praticar com uma iniciada, porém, seria ótimo se a Shakti fosse uma. O perigo não só da AIDS, mas também de outras DST, doenças sexualmente transmissíveis, pode estragar um trabalho na grande obra. O sexo é divino e um presente dos deuses, sendo assim, ele deve ser oferecido a eles, mas para isso, é necessário estar limpo. Este tema até hoje tem sido mantido em segredo, mas sempre nos diz da seguinte maneira em um de seus comentários a respeito de Liber Agape: este segredo encerra a verdadeira chave da magia, quer dizer, por meio da utilização correta deste segredo, o homem pode impor sua vontade à natureza, e ainda que todo conhecimento registrado fosse destruído, seria possível para um adepto, em poder deste segredo, restaurar o conhecimento.